Bem, pessoal, a gente parou aqui, tá certo? No último vídeo, certo? Nesse vídeo, né, a gente vai falar sobre como o compilador é organizado, tá certo? Então, basicamente, antes de a gente falar sobre isso, é importante que vocês compreendam algumas distinções sobre algumas formas de compilação, né, menos tradicionais, certo? Então, em particular, que vocês entendam a diferença entre um compilador, um interpretador e uma máquina virtual, tá certo? Então, esse slide, ele está explicando cada um desses conceitos, certo? Então, na parte superior, tá certo? Nesse bloco aqui, a gente vê o que a gente chama de um compilador tradicional, certo? É um processador, certo? Normalmente a gente chama de um processador que recebe, né, um código de uma linguagem de programação, em uma linguagem origem, uma linguagem mais abstrata, e produz código numa linguagem destino, tá certo? Então, código origem, código destino, tá certo? Né? Então, tipicamente, tá certo? Esse código, né, destino, né, ele vai poder ser executado, aqui a diferença aqui, certo? Então, essa caixinha aqui representa, ele indica que esse código vai poder ser executado, tá certo? Né? E vai receber uma entrada. Então, veja que a entrada do usuário, a interação que o usuário vai fazer, certo? A informação pode ser um arquivo, tá certo? Ou pode ser dinamicamente, a execução do código vai pedir alguma informação e o usuário fornece, ou então tem uma interface gráfica e vai haver uma interação ali, né? E vai haver uma saída. Então, por exemplo, um arquivo, uma chamada de rede, tá certo? Alguma entrada e saída, tá certo? Mas isso aqui é um código executável, então a caixinha representa isso, tá certo? Então, o compilador, né, só para reforçar, recebe código origem, produz código destino, tá certo? Tipicamente, mas não necessariamente, esse código destino, tá certo? Ele é executável, certo? Não necessariamente. Aqui, nesse exemplo, ele é, certo? Recebe uma entrada, tá certo? Produz uma saída, tá certo? Então, o interpretador, pessoal, é diferente do compilador no sentido que ele recebe simultaneamente. A diferença peculiar é essa. Então, veja aqui, olha. Então, onde o programa origem é passado e onde a entrada é passada. No compilador, dessa forma, certo? No interpretador, ele recebe simultaneamente o programa de origem e o programa entrada. O interpretador, ele interpreta, tá certo? É um programa, por isso está dentro dessa caixinha, executável, tá certo? Ele recebe, né, um código e ele vai interpretando aquele código e pedindo, solicitando ao usuário as entradas e emitindo a saída. Então, é um código executável aqui, tá certo? Né? E ele vai interpretando e executando. Então, aqui você pode imaginar um interpretador aí de JavaScript, por exemplo. Um interpretador de Python, por exemplo. Se bem que existem formas de executar esse código Python e código JavaScript, mas enfim, tá certo? Mas interpretadores funcionam dessa forma aqui. E aqui, pessoal, a gente tem uma variação, né? Uma variação que combina tanto o componente de compilação como interpretação, tá certo? Tanto esse componente de compilação como de interpretação. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um representante disso aqui, você pode pensar, né, da linguagem Java. Então, a linguagem Java segue esse formato aqui, tá certo? Né? Ou então, né, a linguagem Ethereum. Vocês já ouviram falar do Ethereum? Né? Ethereum é a linguagem ou do blockchain, né? Vocês já ouviram falar de criptomoeda, de blockchain? Pelo menos já ouviram falar, né? Então, Ethereum, né, digamos assim, um concorrente aí do Bitcoin, né? Super popular, eu diria que é um dos mais populares,
tá? E a linguagem de programação dos contratos, né, código, né, código, literalmente, como vocês conhecem, né, dentro desse ambiente é chamado de contrato, né? No Ethereum você descreve contratos, são contratos que pessoas estabelecem com outras para troca de valores, tá? Então, então você descreve esses contratos nessa linguagem chamada do Ethereum, né? Mas enfim. E o processo de interpretação também é bastante parecido, execução e interpretação, parecido com esse processo aqui, que é o processo de Java também. Então, um programa origem, código origem, é passado para um compilador. Então, pense no compilador de Java, o compilador do Ethereum aí, certo? É gerado o código bytecode. Então, bytecode, isso aqui ainda não é executável, são bytes, é um conjunto de instruções de uma máquina virtual, certo? No caso de Java, conjunto de instruções na máquina virtual Java. Então, aqui no caso de Java, seria uma JVM, tá certo? No caso do Ethereum, vai ter um Ethereum VM, vai ter, eu não sei qual é o nome aí, mas é uma máquina virtual, tá certo? Que interpreta, tá certo? Aqueles bytecodes. Então, você vai ter um componente de compilação que ele vai traduzir, né, linguagem origem para a linguagem destino, e tem um componente de execução, de interpretação, que ele lê um código e entrada simultaneamente, como vocês estão vendo aqui, certo? Código e entrada simultaneamente. Isso é o que uma máquina virtual como essa aqui vai fazer, tá certo? E gera uma saída, por exemplo, uma chamada de rede, tá certo? Ou vai escrever algo no teu sistema de arquivos. E assim vai, certo? Um compilador nunca vai fazer isso, tá certo? É lógico, ele vai escrever o código, né, vai gerar um código executável, ou vai gerar alguma coisa no console, que é a mensagem de warning, tá certo? Mas não vai fazer isso para o teu código, tá certo? Não vai interpretar os teus comandos, certo? Tá claro aqui, pessoal, essas diferença entre compilação, interpretação e esse misto que existe hoje em dia, que é bastante comum, tá certo? Então, você poderia perguntar, mas qual é a vantagem? Por que alguém faz isso? Basicamente por portabilidade, entendeu, pessoal? Então, isso aqui permite que, né, a pessoa escreva o código aqui, olha, esse código vai rodar em qualquer lugar, entendeu? Então, é extremamente portável esse código, porque eu vou ter uma máquina virtual, digamos, para, sei lá, né, para o Windows, para o x86 em Windows, tá certo? Uma máquina virtual para uma determinada plataforma. Então, eu separo esse problema de portabilidade do problema da escrita do código, tá certo? Quem vai escrever o código não precisa se preocupar com portabilidade. Quem vai se escrever a máquina virtual precisa se preocupar com portabilidade, né? E vai ter máquinas virtuais diferentes para cada plataforma, tá certo? Né? Então, a principal razão é essa, tá certo? Então, alguma dúvida até aqui? Então, enfim. Então, falando sobre o processo de compilação, então a gente vai focar a partir daqui sobre naquela caixinha, tá certo? Na primeira caixinha, né? Na forma tradicional, né, de tradução, que é a tradução que um compilador faz, tá certo? Então eu estou explodindo essa caixinha aqui nesse slide, tá certo? Então basicamente isso aqui é uma expansão daquela caixinha do compilador, tá certo? Então o processo de compilação tipicamente funciona seguindo esse pipeline aqui, tá certo? Então eu poderia ter representado isso na horizontal, mas isso aqui está representado dessa forma aqui, tá certo? Então o programa fonte, tá certo? Veja aqui a entrada e a saída aqui embaixo, código objeto, certo? Então o compilador, essa caixa preta aqui que eu acabei de expandir, de explodir, ela é dividida tipicamente nesses 4 processos aqui. A disciplina da gente vai focar nesse processo aqui,
tá certo? Mas existem outros componentes que a gente não vai falar em tantos detalhes aqui durante a disciplina, tá certo? Mas eles também fazem parte do processo de compilação. Então, originalmente, pessoal, né, um código-fonte, então pense no código C particularmente, certo? Ele é passado para um pré-processador, tá certo? E esse código-fonte, ele é modificado, eliminando diretivas que a gente chama de diretivas de pré-processamento, certo? Então, para quem não sabe, pessoal, diretiva de processamento é algo como, por exemplo, if-def, tá certo? Né? Define, if-def, macro, tá certo? Tá? Então, diretivas de pré-processamento permitem, tá certo, que você imbuta no código certas informações que podem ser eliminadas nessa fase aqui, tá certo? Uma vez que você descubra que você está compilando o código para uma determinada, que você obtém uma certa informação no momento que você vai iniciar a compilação. Então, por exemplo, eu poderia, só para dar um exemplo, você está escrevendo um código para um determinado ar-condicionado. Vocês são alunos de engenharia da computação, tá certo? Então vou adequar a explicação para aquela situação. Para um ar-condicionado. E tem um ar-condicionado de um determinado tipo, e tem um ar-condicionado do tipo B, de um outro tipo A e o tipo B. Então, se for ar-condicionado do tipo A, eu vou usar uma biblioteca, tá certo? Uma certa biblioteca para fazer uma determinada chamada de função. E se for um determinado, um ar-condicionado do tipo B, eu vou usar uma outra biblioteca. Certo? Dependendo do tipo de ar-condicionado, o meu código vai funcionar de uma maneira ligeiramente diferente. Certo? Eu quero, nesse momento, dizer o seguinte: olha, se eu estiver compilando para o ar-condicionado do tipo A, elimine todo o código relacionado ao ar-condicionado do tipo B. Eu não quero aquela sujeira aqui no meu código, não. Entendeu? Basicamente é isso. Certo? Se eu estiver compilando para o ar-condicionado do tipo B, eu não quero nada relacionado ao ar-condicionado do tipo A no meu código. Certo? Então, com diretivas de pré-processamento, certo? Algo que você pode fazer é isso. Você enxugar, literalmente enxugar o teu código para ele nem compilar. Olha, nem compile, desconsidere, jogue fora, tá certo? Todo o código relacionado àquela plataforma. Eu não quero gerar um código executável, por exemplo, né, embarcar no meu ar-condicionado de tipo B, código relacionado ao tipo A. Eu não quero, até por questão de espaço, certo? Por questão de direitos autorais, por uma questão de uma série de questões. Eu não quero embarcar nada, né, naquele código relacionado a um código que não está relacionado, certo? Então, uma forma de se fazer isso aí é você usar diretiva de pré-processamento e pedir para que o pré-processador enxugue, elimine, né, coisas do teu código. Então, o pré-processador, na verdade, pessoal, é uma máquina, é um tradutor extremamente simples, certo? Extremamente simples, que ele faz coisas desse tipo. Olha, troque isso por aquilo, tá certo? Elimine isso, tá certo? Então, o tradutor faz isso. Ele olha para o teu código, faz um scan no teu código, não, uma varredura no teu código, e faz substituições, tá certo? Então, o que esse tradutor, ele não deixa de ser um compilador, tá certo? Mas essa linguagem que vocês estão vendo aqui, a rigor, ela não é nem a linguagem C, entendeu? Então, as diretivas de pré-processamento, elas fazem parte de uma linguagem ali que ainda não é nem, né, é uma linguagem C estendida com essas diretivas de pré-processamento, certo? Então, só para curiosidade, para fim de curiosidade, certo? Vocês poderiam usar essas diretivas de pré-processamento como if-def, define, if-ndef, etc, tá certo? Em Java, se vocês quiserem. Vocês poderiam usar em Haskell. Entendeu? Só que antes de chamar o compilador de Java ou Haskell, vocês teriam que chamar o pré-processador de C, tá?
para eliminar aquelas diretivas que vocês acharam por bem introduzir no teu código. Entendeu? Enfim, então, no final, né, depois dessa tradução, você vai ter um código sem nenhuma diretiva para pré-processamento. As diretivas de pré-processamento, elas foram resolvidas. Esse código que você tem aqui não tem diretivas de pré-processamento. Tá ok? Então, o compilador, ele recebe como entrada este código aqui, e ele gera código não diferente daquele diagrama que eu tinha mostrado para vocês antes. Ele não gera um código diretamente em código de máquina, não. O compilador, ele gera um código em um formato, certo? Que é um formato mais, que a gente chama de intermediário. Ele gera um código para uma máquina, pense em uma máquina virtual, tá certo? É uma máquina, né, que segue uma linguagem que a gente chama de linguagem de montagem. Vocês não precisam entender, né, a rigor o que é essa linguagem de montagem. Apenas que essa linguagem de montagem é uma linguagem bem mais abstrata do que a linguagem de máquina. É uma linguagem bem mais próxima da linguagem de máquina, mas muito mais abstrata do que a linguagem de máquina, certo? Então, comparada com a linguagem origem e a linguagem, né, de máquina, a linguagem de montagem, o assembly, ela está no meio, tá certo? Não exatamente no meio, ela está muito mais próxima da linguagem, né, de máquina, tá certo? Do que a linguagem, né, fonte, mas ela ainda está suficientemente longe da linguagem de máquina para facilitar bastante, né, o processo de geração de código. Tá certo? Então, a saída do compilador é o código que a gente chama assembly, certo? Né? E aqui, pessoal, isso aqui é algo que hoje em dia, a gente não se preocupa, certo? Né? Esses assemblers, eles existem para a gente, tá certo? Então, eles são fornecidos tipicamente por fabricantes de equipamentos. Então, por exemplo, a Intel, tá certo? A AMD, NVIDIA, tá certo? Quando esse pessoal, né, publica, né, as suas novas arquiteturas, fazem update na sua arquitetura, eles não são malucos de esperarem que a gente compreenda, né, o código, né, a arquitetura deles em detalhes. Então, para eles habilitarem que programadores escrevam código para tirar o potencial daqueles CPU, daqueles chips, eles divulgam assemblers, tá certo? E esses assemblers são escritos pelo pessoal da NVIDIA, do ARM, do AMD, da Intel. Esses assemblers são disponibilizados por esse pessoal que trabalham com aquilo ali noite e dia, entendeu? Eles, não é a gente que precisa se preocupar com a compreensão, né, direta daquela arquitetura, certo? Então, esse isolamento, ele é fornecido, né, por esse componente aqui chamado assembler, certo? Então, esse componente recebe código assembly e gera código objeto. Esse código, sim, ele vai poder ser executável. Ele não está pronto ainda para ser executado, tá certo? Certo? Porque é o seguinte, o motivo é o seguinte, tem duas coisas que estão faltando aqui, né, para esse código se tornar executável. A primeira coisa é você fazer ligação de bibliotecas. Então, qualquer código que se preze, qualquer código, ele vai usar bibliotecas. Até mesmo você faça, sei lá, um import ali de, né, sys, tá certo? De qualquer coisa, né, qualquer biblioteca básica que vai usar o console, que vai escrever alguma coisa no console, que vai fazer uma chamada remota, tá certo? Vai utilizar bibliotecas, pessoal, componentes que outros escreveram, certo? Então, quando você chega nesse ponto, o teu código não está ligado àquela biblioteca. O compilador simplesmente traduziu o teu código e colocou ali, tá certo? Então, você pode fazer uma ligação estática naquele código ou pode fazer uma ligação dinâmica.
Ligação estática significa que ele vai pegar aquela biblioteca e vai, embutir toda aquela biblioteca dentro do teu código. O teu código vai ficar, né, gordo, né? Vai embutir no teu código executável, né, todo o código que ele estava usando da biblioteca, certo? O teu código a chamada de funções da biblioteca vai ser extremamente eficiente, certo? Só que o teu código vai ficar monstruoso, certo? Dependendo do número de bibliotecas que você use. Isso é chamado de ligação estática, né? Uma outra forma é você fazer uma ligação dinâmica, certo? É você informar, olha, a biblioteca, ela está neste local, neste nome, né? Então, você diz, olha, faça a ligação dinâmica através, as bibliotecas estão nesse diretório aqui. Então, no momento que você fala para o compilador, para ele compilar, né, você já está antecipando que o linker, né, vai usar aquele diretório ali para localizar as bibliotecas. Então, aquela biblioteca SYS, não sei o que lá das contas, biblioteca de redes, biblioteca de impressão de console, seja lá o que for, o linker vai procurar naquele diretório. Um outro componente, esse componente loader aqui, pessoal. Então, o loader, a gente vai falar sobre isso mais na frente aqui, mas o loader, basicamente, ele embute dentro do teu executável o que for necessário, tá certo? Para o teu executável, ele se comunicar com o sistema operacional. Então, por exemplo, tá certo? Por exemplo, quando você dá 2 cliques, se for gerar um executável, um .exe, quando você for abrir aquele teu exe ali no sistema de arquivos, lá, seja lá o que for que tu estiver usando, Windows, certo? Linux ou Mac, certo? Vai aparecer uma extensão executável, você vai dar 2 cliques ali e aquilo ali vai executar. O que é que acontece ali? Né? O teu programa, ele vai receber uma mensagem. Ele vai estar, olha, até eu receber mensagem, a gente acha que não é nada, mas o teu código, ele precisa responder aquilo ali, certo? Então, o loader, ele se comunica com o sistema operacional para dizer coisas, para fazer coisas do tipo, olha, né, como reagir quando receber a informação de 2 cliques, né, o que fazer, entendeu? Onde, né, a maneira que ele vai se solicitar a alocação de memória, tá certo? Né? Quando ele recebeu 2 cliques, onde é que ele vai ficar residente em memória, tá certo? Ele vai se comunicar com o sistema operacional para reservar a memória para ele poder executar, onde é que o código vai ficar armazenado, onde é que os dados vão ficar armazenados. Então, tudo isso aí é abstraído para o programador, tá certo? E o loader é aquele componente ali que ele fica responsável por fazer aquela comunicação com o sistema operacional. Tá certo, pessoal? E a gente acha que, né, como programador, né, que é mágica, mas não é, entendeu? Então, o loader é embutido dentro do código executável, né, para poder reagir, né, a eventos emitidos pelo sistema operacional, né, e reagir para eventos do próprio código. Então, por exemplo, uma alocação de memória ou uma solicitação para uma reclamação de memória, um delete, por exemplo, de memória. Então, né, vai precisar existir um canal de comunicação com o sistema operacional, e o loader se responsabiliza por isso. Então, no final, né, um código executável é produzido. Tá? Enfim, pessoal, então, isso aqui é basicamente um detalhamento sobre o que acontece dentro, né, de um processo de compilação. Né? A gente vai expandir isso aqui novamente, entendeu? Então, na verdade, a gente não vai falar muito sobre isso. É importante que você saiba, que você estiver realmente, de fato, compilando o código, esses componentes, todos eles existem. Só que a gente não vai entrar em detalhes sobre eles, né? Porque eles são meio que ou simples, como esse aqui, tá certo? Né? Ou esses aqui, certo? Né? Ou esse aqui, certo? Ou algo, podem ser mais sofisticados, como esses aqui, mas prontos, entendeu? Que não são preocupações de um engenheiro de compiladores, certo? Então, é por isso que a gente vai omitir detalhamentos sobre o assembler e loader e sobre o linker e um pré-processador, certo? E vai falar sobre mais detalhes sobre aquela caixinha
chamada realmente do compilador. O compilador tipicamente é dividido em duas etapas, pessoal. Então, a etapa de análise e a etapa de síntese. Normalmente, né, o módulo que realiza a análise a gente chama de front-end do compilador, tá certo? Front-end, certo? É ele que vai, né, receber o código-fonte e fazer alguma coisa com aquele código-fonte, certo? E o módulo que faz a síntese é chamado de back-end do compilador. Quem faz a síntese é o back-end do compilador, certo? Então, na fase de análise, o que o compilador faz é destrinchar o código, certo? E criar representações intermediárias. Ele vai tentar localizar erros, tá certo, no código, e colocar o código num formato intermediário. Então, se o código não tiver erros, ele coloca o código num formato mais, né, amigável, digamos assim, né, para compilação, tá certo? E se tiver erros, o compilador, o front-end do compilador, vai emitir mensagem de erros, né, mensagem de erro para o programador, tá certo? Na fase de síntese, o compilador vai receber, né, o código num formato um pouco mais abstrato, tá certo? E vai transformar aquele código, tá certo? Vai otimizar aquele código e vai gerar o código executável para o programador, o código, né, um código assembly, tá certo? Para o programador, tá certo? Então é importante que vocês compreendam essa separação entre front-end e o back-end, entendeu, pessoal? Então, basicamente, isso aqui está resumindo, né? Isso aqui meio está ilustrando o que é que um framework como o GCC ou como o LLVM hoje em dia, como eles trabalham, tá certo? Então, esses frameworks, ele tem um código intermediário, uma representação intermediária do código, certo? Então, se você tem você quer escrever um compilador no C, por exemplo, você vai precisar de um front-end, né? Um componente que vai fazer análise do código de C, né? E colocar aquele código no formato intermediário, certo? Se você quiser uma geração de código para ARM, por exemplo, você vai ter que pegar aquele código intermediário e vai ter que colocar, né? Vai ter que colocar aquele código, né? No formato ARM. Pode ser até que você use um assembly para fazer aquilo ali, mas para colocar o código no formato do assembly, tá certo? Você vai ter que pegar esse código intermediário e botar naquele formato daquele teu assembler para ARM, tá certo? Então, pessoal, para o LLVM, tá certo? Então, existe uma linguagem específica do LLVM, o LLVM tem uma representação intermediária específica, que valoriza uma série de aspectos, tá certo? Então, essa organização permite uma independência entre a linguagem origem e esses back-ends aqui. Então, imagine que você já tem um back-end para o x86, né, que você construiu quando estava construindo o teu compilador de C. Então, quando você precisou do teu compilador de C, você veio por aqui, certo? Escreveu, né, esse back-end para x86. Você tem esse front-end e tem esse back-end. Amanhã apareceu a necessidade de você escrever agora o compilador para C#, entendeu? Opa! Então, o que é que você pode... como é que essa infraestrutura aqui pode lhe ajudar? Primeiro, se você precisa de um compilador C# para x86, você já tem o back-end, primeiro de tudo. Porque alguém que escreveu do compilador de C já veio por esse caminho e escreveu o back-end do x86. Então, você já pode aproveitar do jeito que está lá. Não precisa mudar uma linha, tá certo? Né? Então, você já tem o back-end lá, tá certo? Né? Então, o que você precisa, né, é escrever apenas o front-end de C# para, né, esse código intermediário. Digamos, o código intermediário do LLVM, tá? Então, para fazer isso, o que é que vocês vão precisar fazer? Certo? Vocês vão precisariam fazer entender muito bem o código, a representação intermediária do LLVM.
entendeu? Então, o LLVM tem lá a sua representação intermediária, tá certo? Né, o LLVM IR, tá? Vocês têm que entender bem, analisar, olhar a documentação, entender bem aquela linguagem para escrever o front-end de C#, que vai traduzir para aquele código intermediário. Tá ok aqui, pessoal? Tá claro até aqui? Né? Então, essa separação entre o front-end e o back-end, através de um código intermediário, permite a construção de, né, frameworks, né, de compiladores, como o LLVM e o GCC, tá certo? Então, o LLVM dá suporte para C, C#, tá certo? Fortran, se eu não me engano, tá certo? Né? E outras linguagens aí que eu não me engano, assim como o GCC também, tá certo? Mas da família de C, tá certo? Né? Linguagens imperativas, né? O GCC, o LLVM, desculpa, né? Esse framework de compilação do LLVM, né, dá suporte, certo? Mas a ideia é essa, é você ter um código intermediário, né, único, tá certo? Né? Tendo aquele código intermediário, facilita, tá certo? A geração desses back-ends e desses front-ends aqui. Então, todo mundo, né, compartilha desse código intermediário, tá certo? Então, compreende desse código intermediário, tá certo? Então, com isso, a gente conclui, né, essa sessão, tá certo, pessoal?